Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com De Amor e Trevas. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu tenho bastante dificuldade de falar sobre os livros que mexeram mais comigo, assim, livros que eu gosto muito e não apenas por razões racionais, digamos assim. E é o caso do De Amor e Trevas. E eu acho que isso se intensifica um pouco por ser uma autobiografia, né? Então, é um livro que não vai ter exatamente uma história a ser contada, né? Ele vai ser uma construção, né, da vida e do Amos Oz desde a infância até a juventude. Então, é um livro que termina ali no início da vida adulta, né, quando ele é um jovem. A gente não fica sabendo o que acontece ali depois, né, não faz parte da história do livro. E não só isso, mas ele vai ter uma construção aí que vai envolver gerações anteriores, né, então como a história dos avós e a história dos pais dele acabam interferindo, né, e colaborando para a construção de quem ele foi. Então a gente vai ter aí essas histórias dos tios também, né? Ele vai inclusive ter alguns depoimentos aí para construir essas figuras e também de fatos históricos, né? Então esse vídeo não tem a menor pretensão de ser uma resenha. Na verdade, eu separei alguns temas centrais que eu acho que tem nessa obra e vou falar um pouquinho sobre como ele aborda cada um e também trazer alguns trechos aí para vocês sentirem como que é a escrita e convencê-los aí de que vale muito a pena ser lido. Mas começando pelo início, né, pelo contexto. O Amos Oz aí foi um escritor, né, judeu, nascido em Jerusalém, o maior, né, ou considerado um dos maiores ali. Faleceu em 2018, se eu não estou enganada. Ele foi pacifista, ele tem uma obra super vasta também, trabalhou bastante com crítica. E dele eu só tinha lido, eu não li nada da ficção dele ainda, então eu tô super curiosa, mas eu já tinha lido Do Que É Feita a Maçã, que é um livro, né, que já tem o foco ali na idade avançada em que ele estava, né, é um livro em que ele já é uma entrevista, na verdade, né, uma conversa ali com uma entrevistadora, e que eu gostei bastante, que eu li no ano passado, então não é um escritor que eu tinha um grande contato antes, e eu também não sabia que eu gostava muito de autobiografia. Eu acho que isso acontece porque biografia em si é uma coisa que não me chama tanta atenção. Mas alguns, né, o meu favorito do ano passado foi um livro autobiográfico, né, O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, e agora o De Amor e Trevas, até o momento, né, tudo bem que ainda estamos em fevereiro, mas acho que vai ser bem difícil desbancar esse aqui nos favoritos. Então, sabemos aí, temos um novo gênero favorito aí na minha vida, né, que são as autobiografias. Então, contextualizando um pouquinho sobre o livro, como eu falei, aqui a gente vai ter uma construção do Amos Oz desde criança até ali o início da vida adulta. E para isso, né, a gente vai caminhar por acontecimentos históricos. Então ele era criança ali na época da Segunda Guerra Mundial, então ele passou pelo Holocausto, e isso teve um impacto muito grande, né, na família dele. Eu acho que uma coisa muito interessante desse livro é o quanto o contexto histórico acaba sendo narrado de uma forma muito diferente, por a gente não tá falando, né, o livro não vai focar em fatos históricos, ele vai focar em como tudo que aconteceu teve impacto em cada família do interior, então é muito forte, assim, por conta disso. E ele vai crescer, né, eles vão fugir ali de onde eles viviam, que, se eu não me engano, era Polônia ali na época, para Jerusalém, e o quanto o pesadelo não termina quando eles chegam lá, né, e aí a gente vai ter os conflitos, né, entre árabes e judeus. Então tudo isso, né, o contexto histórico é uma das coisas que vai ser abordada no livro. Então, começando pelo contexto histórico, eu separei alguns trechinhos para ilustrar um pouquinho como que isso acontece aqui. Um trecho diz o seguinte: de toda a Rovno judia não sobrou quase nenhuma alma viva. Restaram só aqueles que vieram logo para Israel e uns poucos que fugiram para os Estados Unidos. E aqueles poucos que conseguiram de algum jeito atravessar incólumes os punhais do regime bolchevista. Todos os outros os alemães assassinaram, fora os que Stalin assassinou. Não quero ir visitar Rovno. Para quê? Para de novo sentir nostalgia de Eretz Israel, que também já não existe e talvez nunca tenha existido, exceto em nossos sonhos juvenis? Para chorar os mortos? Mas para chorar os mortos não preciso nem sair da rua Wiesel, ou mesmo aqui de casa.
Fico sentada aqui nessa poltrona e lamento pelos mortos algumas horas todos os dias. Então esse foi um exemplo, né, um depoimento da tia dele a respeito ali dos mortos, né, com relação ao Holocausto. E aí, mais adiante no livro, quando a gente já tá falando, né, sobre o conflito ali entre árabes e judeus, nós temos o seguinte. E ele deveria surgir dentro de 167 dias e noites, numa sexta-feira, na noite de 14 de maio de 1948. Porém, 1 em 100 dos habitantes judeus, 1 em cada 100 homens, mulheres, velhos e crianças e bebês, 1 em 100 daqueles que agora cantavam, dançavam, bebiam e comemoravam e choravam de tanta alegria, 1% desse povo que exultava e festejava nessa noite nas ruas morreria na guerra a ser deflagrada pelos árabes, menos de 7 horas depois do país ter nascido naquela noite de maio. Ele também fala: a Europa que maltratou os árabes, humilhou-os e os explorou por meio do imperialismo e do colonialismo é a mesma que perseguiu e oprimiu os judeus e, por fim, permitiu ou ajudou os alemães a extirpá-lo do continente e assassiná-los praticamente a todos. Mas os árabes nos veem não como um punhado de pessoas salvas por milagre, meio histéricas, mas como os novos e únicos agentes da Europa colonialista, sofisticada e exploradora que espertamente se voltou de novo para o Oriente, dessa vez com o disfarce do sionismo, para de novo explorar, oprimir, expulsar. E nós, de nossa parte, os vemos não como vítimas iguaizinhas a nós mesmos, não como irmãos na desgraça, mas como cossacos prontos a tramar mais um pogrom, antissemitas sedentos de sangue, nazistas disfarçados, como se os nossos perseguidores europeus tivessem reaparecido por aqui em Eretz Israel, coberto a cabeça com cafiés, deixado crescer o bigode, mas sem deixar de ser eles mesmos, os nossos velhos inimigos sanguinários, cujo único interesse na vida é degolar judeus por pura diversão. Então ele tem uma visão muito crítica, ao mesmo tempo muito delicada, sobre todos esses conflitos, né, comentados aqui, sobre o impacto que isso teve na vida das pessoas e como ele mesmo, né, teve impactos reais, assim, né, então aqui a gente vai ter um momento em que ele narra o que acontece com uma tartaruga de estimação que ele tinha, então é uma parte importante do livro e uma parte importante da construção da Amos Oz, né, ele foi um grande pacifista aí, então ter passado por todos esses conflitos com certeza é uma parte bem importante, não só desse livro, quanto da vida dele. Outro tema, né, que ele vai abordar muito é a família e essa construção, né, social e cultural. Ele volta um pouquinho, né, para construir esses pais dele como pessoas mesmo e não apenas como pais dele. Então essa é uma coisa que eu acho interessantíssima, em especial com relação à mãe, que eu vou falar daqui a pouco, que para mim é o grande ponto, assim, é o que eu mais gosto no livro, mas também é o pai, também é os avós, e isso vai trazendo um desdobramento e criando realmente outras camadas, né, quando a gente vai atravessando as gerações. Então isso é muito interessante, e ele também vai trazer um pouco de como ele próprio, né, como escritor, teve algumas fugas na vida para tentar não se tornar, né, quem os pais dele gostariam, tentar não se tornar um espelho, né? Não ser responsável por atingir as expectativas que os pais dele tiveram e não conseguiram atingir. Então, separei um trecho que eu acho que resume bem toda essa construção que ele faz, que já está mais pro final do livro, que diz o seguinte: compreendi de onde eu tinha vindo, de uma bolha de tristeza e de pretensão, de saudade e de fingimento, de miséria espiritual e prestígio provinciano, de educação sentimental e ideais que tinham perdido frescor, como flores abafadas, traumas reprimidos, resignação, submissão e desespero. Desespero do tipo caseiro, azedo, em que pequenos mentirosos se fingiam de perigosos terroristas e destemidos combatentes da liberdade, e pobres encadernadores desfraudavam a bandeira da redenção universal. E aí, sobre esse último ponto que eu comentei, né, a respeito das expectativas, né, porque falando um pouquinho sobre a história mesmo, né, do Amos Oz, após a mãe dele falecer, ele acaba fugindo para um kibbutz, né, que eram campos de trabalho mesmo ali de judeus, né, e fugir realmente desse ambiente de intelecto e de tudo que isso causou a ele. O pai dele tinha grande expectativa, né, de que ele fosse se tornar um grande intelectual,
um grande escritor, um grande professor. Então ele foge de tudo isso. E tem um trecho em que ele diz: tudo que não conseguiram, tudo que não lhes foi dado na vida, meus pais jogaram sobre meus ombros. Em 1950, na noite do dia em que se conheceram por acaso na escadaria do edifício Terra Santa, Hannah e Michel, no meu romance Meu Michel, voltam a se encontrar no Café Atara. Hannah incentiva a atitude do Michel a contar algo sobre si próprio, mas ele fala sobre o pai. E aí, um dos trechos aqui que ele traz, né, desse livro Meu Michel, diz o seguinte: família não é corrida de revezamento e profissão não é tocha. Então, acho que isso diz muito, né, é uma realidade que a gente ainda vê como muito comum hoje. E é algo que também teve um impacto muito significativo na vida dele, né, o como ele precisou fugir, inclusive geograficamente, para acabar se encontrando justamente como escritor. E o quanto foi difícil para o pai dele dar o braço a torcer com relação ao sucesso e a tudo que ele construiu, assim, né. Outro foco do livro é a relação dele com a literatura. Então, tanto dele como leitor, que é algo que desde a infância, como eu comentei, né, foi uma infância que passou por muitos momentos extremamente críticos, falando da história mesmo, né, mas também momentos críticos pessoais, assim, né, então ele tinha 12 anos quando a mãe dele falece, já vamos entrar no assunto da mãe dele em breve. E a literatura foi muito importante para ele. Ele vivia numa casa, né? Os pais dele tinham muito livro, liam muito, tanto o pai quanto a mãe, falavam e liam em diversos idiomas, então era um ambiente extremamente intelectualizado, e isso foi muito importante e marcante para a vida dele. Mas ele também vai traçar esse panorama, né, dele como escritor, o quanto todas essas coisas foram importantes para ele se tornar o escritor que ele é, como que ele se descobriu como escritor. Então, eu vou trazer alguns trechinhos sobre isso. Então, bem no início, ele tem um momento em que ele está falando sobre o quanto as pessoas, enfim, críticos, entrevistadores, sempre tiveram curiosidade sobre o que das obras dele teve inspiração na vida real, né? E faz todo sentido ele trazer esse ponto quando ele está falando de uma autobiografia, né? Então ele fala o seguinte: o terreno que o bom leitor prefere palmilhar ao ler um bom livro não se encontra entre o texto e seu autor, mas sim entre o texto e o próprio leitor. A questão não é se quando Dostoiévski ainda cursava a faculdade, ele andava assaltando e matando pobres velhinhas, mas sim se você, leitor, pode experimentar se colocar no lugar de Raskolnikov, para desse modo sentir em sua própria pele todo o horror, o desespero, a humilhação maligna misturada à arrogância napoleônica, as alucinações megalomaníacas, o aguilhão da fome e da solidão, o desejo, a exaustão e a nostalgia da morte, para que se possa então fazer a comparação, cujo resultado será mantido em segredo, não entre o personagem da história e os diversos acontecimentos da vida do autor, mas entre o personagem da história e seu próprio eu, seu eu secreto, perigoso, infeliz, louco, criminoso. É esse o ser ameaçador que você mantém sempre bem preso, bem no fundo, dentro de sua masmorra mais tenebrosa, para que ninguém no mundo jamais suspeite, Deus o livre, de sua existência, nem seus pais, nem as pessoas que você ama, para que não fujam tremendo de medo de você, como fugiriam de um monstro horrível. E aí na mesma página ele diz: e você não pergunte o que é isso, são fatos reais, de verdade? É isso que se passa com esse autor? Pergunte a si mesmo, sobre você, e a resposta pode guardar para si. Eu amo muito essa parte toda, né? Não apenas esse trecho que eu destaquei. Sobre a relação dele com os livros, também um trecho que ele fala o seguinte: minha mãe me disse que, embora os livros possam mudar ao longo dos anos, assim como as pessoas, a diferença está em que, enquanto as pessoas sempre nos abandonam quando percebem que não podem mais obter nenhuma vantagem, prazer, interesse, ou pelo menos um bom momento de nós, um livro nunca vai nos abandonar. Você com certeza vai abandoná-los, algumas vezes por muitos anos ou até para sempre. Mas eles, os livros, mesmo traídos, nunca vão lhe dar as costas. Vão continuar esperando por você silenciosa e humildemente nas suas prateleiras. Eles nos esperam até por dezenas de anos, não se queixam, até que numa noite, quando de repente você vier a precisar de um deles, mesmo que seja às 3 da madrugada, e mesmo que seja um livro que você tenha desprezado e quase apagado de seu coração por muitos e muitos anos, ele não vai decepcioná-lo, descerá da prateleira e virá conviver com você num momento difícil.
Não fará contas, não inventará desculpas e não se perguntará se vale a pena, se ele merece, se você merece, se você ainda tem algo a ver com ele. Mas virá você no momento em que você pedir, jamais vai trair você. Sensacional, né? Tem vários trechos assim, em que ele consegue descrever a relação com os livros de uma maneira que todo mundo que tem essa relação muito intensa de amor com a literatura sente, se identifica, e eu jamais conseguiria ter colocado em palavras dessa forma. Separei mais alguns sobre esse tema. Aqui ele já está nesse espaço de construir, né, o escritor que ele gostaria de vir a ser. E ele diz o seguinte: eu gostaria de ser como eles, e também gostaria de saber escrever como os autores daqueles livros todos. Talvez ainda não tivesse percebido bem a diferença entre escrever e vencer. Aqui ele já está associando um pouco dessa expectativa que sempre foi colocada em cima dele, ao passo que isso foi realmente encontrando um desejo genuíno dele, né? E aí, para finalizar sobre esse assunto, tem um trecho quando ele realmente vai acabar se encontrando como escritor. Ele fala o seguinte: quase desisti de escrever, de uma vez por todas, pois para escrever como Remarque ou como Hemingway, um belo dia eu deveria me levantar, cair fora dali e ir para o mundo real, o grande mundo, onde os homens eram mais homens, como punhos fechados, as mulheres eram mais mulheres, como a noite, as pontes atravessavam rios caudalosos e a altas horas da noite as luzes das tavernas ainda brilhavam. Era lá que eram tecidas as vidas verdadeiras. E aí ele vai comentar um pouquinho a respeito de Sherwood Anderson, que eu não conhecia, mas agora super curiosa para conhecer, que foi a primeira vez, né, foi a primeira leitura que trouxe a ele essa visão de que sim, ele poderia ser um escritor sem viver grandes guerras, grandes acontecimentos, grandes amores, que era o que ele identificava, né, ali com relação ao Hemingway, por exemplo, no trecho anterior. Então aqui a gente tem realmente todo esse panorama, né, da leitura sendo muito importante para salvar a vida dele mesmo, e a literatura sendo considerada algo muito importante ali para toda aquela família, até o ponto em que ele tenta fugir disso e isso acaba encontrando de toda forma, né, como diria o da Hilst, tu não te moves de ti. Então, incrível a relação dele com a literatura. E o último tema que ele trata nesse livro que eu queria destacar aqui é com relação à mãe dele, e aqui traçando um panorama com a mulher, né, a gente, na descrição e na construção dessa mãe, a gente vai ter diversos assuntos relacionados à mulher sendo discutidos. E a minha parte favorita, como eu falei, o livro não segue uma linearidade, então a gente vai ter desde o início esse acontecimento. A gente sabe que a mãe dele faleceu, né, e aí ela acabou se suicidando por uma dose extra de comprimidos, mas o livro todo vai se desenrolando, né, a gente vai ter vários momentos em que esse acontecimento vai voltar, ou os momentos em que ela teve a doença, né? Então, aqui em momento algum é citado um diagnóstico, até porque a medicina na época talvez não tivesse realmente, mas né, ela tinha ali quadros depressivos e meses, e passou por muito tempo, assim, né? De muita tristeza, e o Amos Oz também vai notando como isso poderia ter sido visível ao longo do tempo. E ele foca muito em como ele se sentiu, assim, ele vai trazer alguns momentos bem sensíveis, né, da forma como ele se sentiu, o quanto uma mãe precisaria odiá-lo para fazer isso com ele. Ao mesmo tempo, ele construindo a história e a vida dessa mulher, ele vai quase que entendendo, né, compreendendo os motivos, ou compreendendo tudo pelo que essa mulher passou, né, para chegar onde ela chegou. E o acontecimento mesmo, né, o fato dela falecer, é descrito só no final do livro, então o livro realmente se encerra ali. Então, sobre essa questão da mãe e da mulher, eu também separei alguns trechinhos, mas com certeza não vai fazer jus a tudo que ele traz aqui, assim, é uma das melhores coisas que eu já li, realmente. Aqui a gente tem a tia contando um pouquinho a respeito da juventude da mãe dele, né, que era a Fânia. Então ela fala o seguinte: o que Fânia me escreveu era mais ou menos o seguinte: que a hereditariedade e o meio que nos alimenta, assim como nossa classe social, são como cartas de baralho que nos são distribuídas aleatoriamente antes do jogo começar. Até aí não há nenhuma liberdade de escolha. O mundo dá e você apenas recebe o que foi dado, sem nenhuma outra opção. Entretanto, assim sua mãe me escreveu de Praga,
A grande pergunta é o que cada um de nós consegue fazer com as cartas recebidas, pois há os que jogam muito bem com cartas nem tão boas, e há, pelo contrário, aqueles que desperdiçam e perdem tudo, mesmo com cartas excepcionais. E esta é toda a nossa liberdade, a liberdade de jogar com as cartas que nos foram dadas. Mas mesmo a liberdade de escolher nosso jogo, escrevia Fania, depende, por ironia, da sorte de cada um, da paciência, da sabedoria, da intuição, do arrojo. Mas essas também não são cartas que nos foram ou não nos foram dadas antes do jogo começar e sem nos perguntarem nada? E então, se for assim, o que é que sobra afinal para o nosso livre-arbítrio? Não muito, escreveu sua mãe. Não muito. Talvez nos tenha restado apenas a liberdade de rir da nossa situação ou lamentá-la. Participar do jogo ou cair fora. Tentar entender mais ou menos o que existe e o que não existe. O que temos e o que não temos. Ou desistir e não tentar entender nada. Em resumo, a alternativa é entre passar alerta por essa vida ou numa espécie de letargia. E aqui é muito interessante porque isso é mais pro início do livro, né? E falando a respeito da juventude dela, a gente já consegue identificar aí nesse relato da juventude alguns dos sinais que a gente vai presenciar ali quando ela é mais velha. Aqui existe um outro trecho que vai relacionar tanto a história da mãe dele, até as coisas pelas quais ela passou, mas também a situação da mulher, que fala o seguinte: na Rússia, os Goim costumavam dizer de nós: o diploma, essa é a religião dos judeus. Nem riqueza, nem ouro, o diploma. Mas por trás dessa confiança no diploma se esconde outra coisa, um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais secreta, que é o seguinte: as jovens daquele tempo, mesmo as jovens modernas como nós, que tinham estudado no ginásio e depois na universidade, sempre ensinaram que a mulher pode legitimamente aspirar a se tornar culta e tomar parte na vida comunitária, mas somente até o nascimento dos filhos. A vida da mulher pertence a ela apenas por um breve lapso de tempo, do momento em que deixa a casa dos pais para viver sua vida até a primeira gravidez. Aí, um pouquinho adiante, ele fala: é verdade que mesmo naquele tempo houve não poucas mulheres que foram à luta e construíram carreiras, mas todos as censuravam pelas costas. Vejam essa egoísta, participa de reuniões de trabalho enquanto os coitados dos filhos ficam por aí, perambulando pelas ruas. São eles que pagam o preço. Bem, agora o mundo mudou, é um mundo novo. Parece que hoje finalmente dá uma mulher um pouco mais de liberdade de viver sua própria vida. Ou será apenas uma ilusão? Será que nas gerações mais jovens a mulher também ainda chora todas as noites com o rosto enterrado no travesseiro, depois que o marido adormece, por se sentir obrigada a escolher entre isso ou aquilo? E ele obviamente também vai trazer o impacto disso na vida dele, né? Como ele se sentiu e reflexões a respeito disso. Então ele fala o seguinte: nas semanas e meses que se seguiram à morte de minha mãe, em nenhum instante cheguei a pensar no seu sofrimento. Fiz-me surdo para o inaudível grito de socorro que ela havia deixado ecoando atrás de si e que continuava a ressoar dia após dia no ar do nosso apartamento. Piedade eu não sentia nem um pingo, nem saudade. E também não me senti de luto pela morte dela. Estava tão ofendida e com tanta raiva que não sobrou espaço para nenhum outro sentimento dentro de mim. Bom, vocês viram que o livro está inteiro marcado, então eu poderia passar aqui amanhã lendo trechos, mas eu acho que eu consegui traçar um pouquinho do que eu queria. É muito difícil porque não é um livro que vai acontecer de forma linear, então a gente vai pegando alguns acontecimentos, mas a gente vai tratar basicamente desses 4 temas e como esses 4 temas têm conexão com a vida dele, da infância até a fase adulta, né? Então, o quanto o contexto histórico e os acontecimentos históricos influenciaram a vida dele, o quanto ele e os pais e a família e todo o núcleo cultural foram fruto de outras gerações que vão ser construídas ali também, né? O quanto os pais têm impacto dos avós e os avós impacto cultural de toda uma geração também. O quanto a literatura, né, salvou quando ele era criança, tanto quanto leitor, e o quanto a literatura foi o destino dele como escritor, mesmo ele tentando aí por alguns momentos fugir, inclusive geograficamente, né, desse mundo. E essa figura da mãe, né, e não só da mãe como da mulher, ele também tem, tanto nesse livro quanto no Do que é feita a maçã, né, algumas reflexões sobre o quanto foi difícil para ele ter essa relação com mulheres na juventude, e o quanto isso pode estar relacionado, né, à própria questão da mãe, assim, e ele trata isso de uma forma extremamente respeitosa, assim, não apenas com relação à figura da mãe, né, mas de toda a família, assim, de construir essas pessoas
como pessoas antes de como a relação que ele teria com elas, né? Então, construir a figura desses pais antes de serem os pais dele e além de serem os pais dele, da mesma maneira os avós e todas as pessoas ali que ele vai ter nesse convívio. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para sentir um gostinho aí do que a gente vai ter nesse livro e que tenha convencido algum de vocês aí a ler. Me conta o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo.